Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus, não é verdade? A nossa vida é uma vida maravilhosa, não é verdade? E nessa madrugada, falando com você nesse café, à noite nós teremos um culto maravilhoso, o culto do Espírito da Fé, e maravilhoso mesmo, né? Tremendo vai ser. Mas eu hoje recebi de uma ministra do Verbo da Vida um áudio, né, no momento de oração, que ela teve algumas inclinações para falar sobre criação de filhos, direções de filhos. E eu queria falar também sobre esse assunto por alguns momentos, né? E se Deus inclinar o meu coração, eu posso até transformar esse café alguns dias sobre isso. Você que é pai, que é mãe, que tem filhos pequenos, filhos jovens, filhos adolescentes, né? E estão criando filhos. Mas os filhos devem ter propósito divino. Então, eu poderia selecionar algo sobre assim, Davi, Golias e você. A ideia de criar filhos que vençam gigantes pode parecer uma metáfora, violenta demais para alguns e artificial demais para outros. Porém, para mim, no entanto, é uma descrição extremamente meticulosa para pais e mães, pelo menos para aqueles que querem criar filhos com valor eterno. O salmista descreve com exatidão esse desafio e privilégio com estas palavras: os filhos são heranças do Senhor, como flechas na mão do guerreiro. Salmos 127, o verso 3 e 4. Essa passagem revela as duas partes principais de ser pai ou mãe: a alegria de receber como presente um filho vindo das mãos de Deus e a séria responsabilidade de preparar a criança para ter uma vida significante. O pai e a mãe que valorizam o presente, o pai e mãe que valorizam o presente que recebem e a beneficiam mais do que o impacto. Vou ler de novo para você. O pai e mãe que valorizam o presente que recebem ou receberam se beneficiam mais do que o seu impacto. Nos tempos bíblicos, o arco e flecha e espada, lanças, eram armas principais para a guerra. O guerreiro preferia enfrentar o inimigo à distância com uma flecha, a ter de enfrentá-lo corpo a corpo com uma espada ou uma lança. A questão é que o arco e flecha eram os instrumentos de guerra preferidos. O guerreiro precisava ter número suficiente de número de flechas e aljavas, aleluia, se quisesse combater o inimigo. Com pouca ou muita confiança, e as flechas tinham que ser testadas, aprovadas, ou seja, precisavam ser totalmente capazes de funcionar de acordo com o seu formato. Aleluia. Esse salmo nos dá uma visão incomum da dose de confiança que os pais possuem na guerra espiritual quando criam os filhos com um propósito eterno. Um filho que vive de acordo com o seu dom e estrutura vence. Um filho que vive de acordo com o seu dom e estrutura vence os poderes das trevas. Esse é o benefício colateral de criar filhos de modo correto. Da mesma forma que os empresários competentes sabem como fazer o dinheiro trabalhar para eles até enquanto dormem, e o mesmo ocorre com a criação dos filhos. O nosso investimento traz um retorno muito tempo depois que os filhos, aleluia, estiverem fora do nosso foco e influência diretas. Criar filhos corretamente proporciona dividendos espirituais para toda a geração da família, mesmo depois que os filhos forem adultos e saírem da casa. A versão bíblica, a mensagem, apresenta o Salmo 127, 5 desta forma: vocês, pais, são abençoados demais quando têm muitos filhos. Seus inimigos não terão chance contra você, serão varridos imediatamente da sua porta. Talvez seja necessário uma palavra de advertência quanto a este ponto. Os filhos não são ferramentas para serem usadas com a finalidade de ganho pessoal. Em certo sentido, eles não são sequer nossos. Foram-nos emprestados por Deus
E a nossa responsabilidade é cuidar corretamente do tesouro de Deus de forma que lhe agrade. O cumprimento correto dessa missão traz benefícios ao longo do tempo e a influência sobre a família por muitas gerações. Aleluia! Sabe, querido, nascemos em tempo de uma guerra ou de guerra. Todos nós, até Adão e Eva, receberam a missão de subjugar a terra. Gênesis capítulo 1, 28. O que dá a entender que havia desordem fora do jardim do Éden, onde eles moravam. Foi-lhes dada a responsabilidade de administrar e expandir os limites daquele jardim, até que a terra toda refletisse a sua ordem e beleza. O Éden era um lugar de paz, beleza perfeitas. Se a terra toda tivesse se tornado semelhante ao jardim, Deus teria recuperado um lugar de caos por meio daqueles feitos à sua imagem, que viviam um relacionamento com ele. Pelo fato de viverem alegremente sob a influência de Deus, eram eles que deveriam governar. E como tal, receberam a autoridade de Deus, aleluia, como seus representantes. O pecado de Adão e Eva destruiu o plano de paz e a ordem que Deus idealizou para o planeta inteiro. Em vez de subjugar a terra, eles foram subjugados pela serpente, a quem tinham obedecido. Então Jesus, o eterno Filho de Deus, tornou-se homem para realizar em nosso lugar aquilo que não poderíamos realizar. E assim ele é chamado de o último Adão. O primeiro Adão trouxe morte ao mundo, o último Adão trouxe vida. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem em Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Romanos 5, 17. Jesus derrotou o pecado, o sepulcro, os poderes das trevas em nosso favor. Este é o contexto no qual todos nós nascemos. Todos nascemos nessa guerra que foi vencida. Graças a isso, podemos estar confiantes, aleluia, de que fomos posicionados para o triunfo. Jesus foi vitorioso por nós, o que nos torna possível a nossa vitória. Agora, apesar de estar em guerra, lutamos a partir da vitória, não para alcançá-la. Observe a expressão, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Graças a Jesus, os pais também, os filhos vão reinar na vida, ou em vida. Reinar em vida não é reinar sobre pessoas. Aleluia. Não gira em torno do poder de título ou de posição. Reinar em vida significa que o dinheiro não me controla. Eu administro para a glória de Deus. O conflito não me controla, eu controlo a minha reação diante dos problemas de uma forma que represente Jesus de modo mais correto possível. Reinar em vida é a parte da herança para todos os que seguem Jesus. É tempo de nos incorporarmos completamente a essa ordem. O apóstolo Paulo descreveu a vida normal com essas palavras: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 12. Nesta passagem, o apóstolo Paulo, ele aborda diferentes regiões de influência demoníaca. O fato de termos nascido em um tempo de guerra deve nos ajudar a entender o motivo por trás de muitos conflitos e dificuldades que enfrentamos na vida. O diabo não conseguiu deter a obra redentora de Jesus e agora tenta macular o efeito daquela obra no modo segundo o que vivemos. A guerra tem que ver com o nosso lugar com Deus, o Pai, e com a nossa identidade em Cristo Jesus. É importante entender a realidade espiritual de guerrear por nossa identidade em Cristo, como plataforma para a criação dos nossos filhos. Amém, meus irmãos? Amanhã eu continuarei falando sobre isso. Me acompanhe no canal, dê o seu clique, dê o seu like, me incentive, vê se você está gostando. Bom dia, Pastor Beto Fernandes que te ama, amanhã tem mais.